Boa tarde, meus irmãos. Meu nome é Humberto Cerqueira, sou frequentador da nossa querida Casa de Célia e às vezes somos convidados a apresentar alguns estudos que, apesar das dificuldades que temos, não deixamos de fazê-lo porque é sempre uma oportunidade de aprendizado, principalmente para nós que fazemos essas apresentações. Mas queremos pedir as suas desculpas, porque essa é a primeira vez que temos essa experiência de fazer esta apresentação com esses recursos da tecnologia moderna, pois que a nossa casa está com as portas físicas fechadas, mas as portas espirituais estão abertas. Estão fechadas em consequência do nosso isolamento social, decorrente da pandemia do novo coronavírus, que nos obriga a nos isolarmos. Sabemos que nada disso acontece por acaso, que tudo está sob a amorosa atenção e cuidado do nosso Pai Celestial. Que o nosso planeta está sendo conduzido amorosamente pelo nosso Mestre amado, Jesus, que é o governador espiritual da nossa Terra. E que nós possamos ouvir o convite que está sempre presente em nossa vida e que Ele nos fez quando entre nós esteve, dizendo-nos: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Jesus está sempre nos convidando e está sempre amorosamente de braços abertos à nossa espera, contando conosco para que a gente chegue até Ele através da nossa transformação moral, através da nossa modificação interior. Então rogamos a Ele o amparo para que possamos, nesses momentos de reflexão, levarmos, trazermos alguns conceitos, todos fundamentados na nossa abençoada doutrina dos Espíritos. E para isso, vamos buscar as lições contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e numa obra tão expressiva do nosso querido Espírito Emmanuel, o Consolador. O casamento. Né? Sabemos que Deus nos criou todos absolutamente iguais, simples e ignorantes, para alcançarmos progressivamente a perfeição pelo conhecimento da verdade, como está registrado na questão 115 do Livro dos Espíritos. E quando adquirirmos esta verdade, o conhecimento pleno dessa verdade, nós teremos e gozaremos da pura e da eterna felicidade. E aí nós já aprendemos uma grande lição, que a felicidade que não se altera por nada, que é plena, constante em todas as circunstâncias, nós só a alcançaremos quando atingirmos a perfeição. Assim, no mundo em que vivemos e na condição em que vivemos, nós não seremos plenamente felizes. Mas podemos ter momentos de felicidade, ainda que fugazes, porque no nosso mundo de expiação e de provas, e por sermos criaturas imperfeitas, nós vamos ter sempre momentos de dor, de sofrimento, de dificuldades, mas também momentos de felicidade.
Isso realmente nos traz um grande e enorme conforto e aumenta, vamos assim dizer, a nossa esperança de sermos efetivamente um dia feliz, né? Lá no Livro dos Espíritos está dito na questão 766 que Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de sociedade. Então, nós não recebemos esses dons inutilmente. Os recebemos para que a gente consiga viver em sociedade. Porque nós necessitamos um do outro. Ninguém caminha sozinho. Ninguém alcança a sua felicidade realizando-a isoladamente e solitariamente. Vamos ver mais uma questão do Livro dos Espíritos, a 291. Allan Kardec pergunta aos espíritos: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, voltam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? E eles respondem: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais fortes é o tipo que prende os espíritos uns dos outros, quando carentes do corpo material. Porque, então, esse laço se acha exposto, não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos muito expostos a paixões inferiores que dificultam, em certas circunstâncias, o nosso relacionamento interpessoal. Mas no plano espiritual, esses laços são, apesar de semelhantes ao nosso, são muito mais profundos, porque não estão sujeitos a essas paixões naturais da condição de seres encarnados, como estamos, né? E essa integração sexual das duas criaturas, ela começa normalmente e habitualmente no período de namoro, que é uma fase de suave encantamento da nossa vida. Todos nós que já vivenciamos essas experiências nos lembramos daqueles momentos tão agradáveis da nossa experiência de vida, os momentos de namoro. E nós vamos tomar a liberdade de relatar a nossa experiência pessoal. Eu conheci a minha esposa, aquela que seria minha esposa, quando eu tinha cerca de 21, 22 anos. Nessa época da minha vida, eu morava em São Paulo, estudando, e a minha família, que também chegou a morar em São Paulo, já havia retornado para a nossa cidade natal, que fica no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, nas minhas idas, né, enquanto estudante, e mesmo depois de me formado, a casa de meus pais, eu frequentava, como jovem, né, os bailes, eu tinha amigos lá, frequentava nas cidades do interior. Naquela época era muito comum, né, nas tardes e noites de domingo, tardes de noites de sábado, aquele passeio na praça principal da cidade, onde a gente namorava as pessoas, flertava com as moças, né? Era um momento assim, muito agradável que, infelizmente, hoje não existe, né? Então, eu não conhecia pessoalmente aquela que viria a ser a minha companheira, mas a conhecia de vista. E quando nós tínhamos aproximadamente, porque éramos da mesma idade, quando nós tínhamos aproximadamente uns 28 anos,
nós fomos apresentados um ao outro por um amigo comum. E aí começamos a conversar, mas sem qualquer ideia inicial de namoro. O que aconteceu quando alcançamos mais ou menos 30 anos nas minhas idas à cidade dos meus pais, né, quando começamos a namorar. Né. Durante um ano, nós namoramos assim, com minhas visitas periódicas a cada mês, possivelmente, na cidade, e trocávamos correspondência. Escrevíamos carta um para o outro, assim, narrando os nossos sentimentos, né? Contando um pouquinho da vida de cada um de nós. Né? E um ano depois de iniciarmos o namoro, nós ficamos noivos. Aquele noivado tradicional daquela época, que hoje não existe com tanta frequência, apesar de que eu entendo que exista. O meu pai, né, no encontro formal das duas famílias, pediu à mãe da minha namorada a mão em casamento para que nós ficássemos noivos. Naquela época, o pai da minha esposa já estava desencarnado. Então ficamos noivos e noivamos durante quase um ano. Durante esse período, as minhas idas à minha cidade foram bem mais frequentes. E vejam que interessante. Eu frequentava a casa da minha noiva, mas quando eu desejava ir ao cinema com ela, na cidade existia um único cinema, a mãe dela não nos permitia irmos sozinhos. A irmã tinha que me acompanhar, a irmã dela. Um dia eu desejei ir ao teatro, porque na minha cidade existe um teatro muito bonito, muito bom, né, que funciona como teatro até hoje. Estava passando uma peça que eu interessava assistir, chamei-a para ir, a mãe autorizou, porém, como a irmã não a podia acompanhar naquele dia, naquela noite, o meu irmão teve que nos acompanhar. Vejam como era diferente um noivado naquela ocasião. Né? Nos casamos, né? E fomos então enfrentar os nossos conflitos, as nossas diferenças. Eu fui criado num lar espírita. O meu pai era filho de pais espíritas. A minha mãe não. A origem dela era católica. Ela chegou a ser até filha de Maria. Mas, com o casamento, ela acabou se tornando espírita. Então eu fui criado num lar espírita. E o meu pai era atuante. Por exemplo, eu nunca assisti nenhuma discussão entre eles. Se eles tivessem alguma diferença, alguma coisa, eles se ajustavam intimamente, na sua intimidade. Eu nunca ouvi, nem de meu pai e nem de minha mãe, uma palavra de baixo calão. Meu pai não falava palavrão. E eu adquiri esse hábito, eu também não falo palavrão. Não falo mesmo, porque me incomoda um pouco. Eu me sinto mal quando isso acontece. Quer dizer, alguém fala muito palavrão perto de mim. Mas eu tenho que respeitar os outros. Já a minha noiva, aquela que veio a ser a minha esposa, foi criada num lar de educação católica. O pai dela, que eu não conheci, ela dizia que era muito violento, agressivo, quando tinha que dar algum tipo de castigo aos filhos por algum problema que ele identificava. E ele usava com muita frequência de palavras de baixo calão. Assim, quando nós nos casamos, apesar dela nunca se expressar assim em público ou com pessoas estranhas, às vezes ela usava de alguma palavra
inadequada, né, que me incomodava. Eu comentava com ela, mas íamos vivendo, né? Outra coisa que me causou um certo desconforto no início do nosso casamento. Na minha casa, terminada a refeição do jantar, a minha mãe deixava tudo absolutamente limpo, não ficava um copo fora do lugar. Mas na casa da minha mulher, a coisa não era assim. Então, nós, após a nossa refeição do jantar, ela deixava as louças para lavar no dia seguinte. Mesmo quando nós não tínhamos empregada. Quando nós não tínhamos empregada, ela lavava no dia seguinte. E quando passamos a ter empregada, a empregada lavava no dia seguinte. Isso me incomodou um pouco, mas eu não tive como forçá-la a mudar o seu hábito. Eu fui me acostumando. Então, nesta vida de relação, haverá sempre a necessidade de uma concessão de um lado e de outro lado, para que as coisas não entrem em um conflito que às vezes pode até destruir um casamento. Então, temos que tolerar, temos que respeitar, temos que fazer as nossas concessões, né? Então, na questão 695, Kardec pergunta se será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, vejam só o detalhe da pergunta, isto é, a união permanente de dois seres. Ele não pergunta a união permanente de um homem e de uma mulher. A reunião permanente de dois seres. E a resposta dos espíritos é muito clara. É um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento constitui um progresso, porque houve um tempo que não havia o casamento. E com a evolução dos costumes e a própria civilização se desenvolvendo, esse casamento se tornou, então, um procedimento normal que constitui uma evolução, né? E continua os espíritos na questão 774. Os laços sociais são necessários ao progresso e as famílias mais apertadas tornam os primeiros. Então, a família, ela que torna mais assim consistente e apertados os laços de sociedade, os laços sociais. Eis porque os segundos, os laços de família, se constituem em uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, os laços familiares, meus irmãos, são um instrumento que Deus nos oferece para que nós desenvolvemos entre nós o sentimento de amor. Quando Jesus nos ensinou a nos amarmos uns aos outros, né, é importante que nós tenhamos esta visão, que o local mais adequado para nós desenvolvermos esse sentimento é exatamente na família, no nosso lar, junto com aqueles que são mais próximos de nós. Se nós não aprendermos a amarmos aqueles que estão próximos de nós, como nos diz Emmanuel, como é que nós vamos amar aqueles semelhantes que estão fora e distantes, né? Primeiro é necessário aprendermos a nos amarmos, a amar aqueles que estão junto de nós, junto da nossa família, para podermos estender esse amor às outras criaturas. Porque um dia nós nos amaremos a todos integralmente, né? Então a família é a célula básica da sociedade.
toda a sociedade está necessariamente estruturada nesta unidade fundamental que é a família. E quando a família está desestruturada, a sociedade também se desestrutura. Não é? Ela é a grande escola onde vamos exercitar a nossa vida em sociedade. Né? Emmanuel nos diz o seguinte: os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Vamos rever. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto Familiar pode educar. É por esta razão que a universidade poderá fazer cidadãos, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, a universidade pode formar o cidadão, mas a edificação do homem somente se realiza no lar, no cadinho da nossa vida familiar. Então, o casamento é o caminho natural para a formação de uma família. Vejam, como Allan Kardec colocou naquela questão sobre se constituía uma lei natural a união entre dois seres, parecia que ele já estava prevendo, porque a evolução dos costumes e o desenvolvimento da sociedade foi transformando os hábitos, e hoje em dia nós temos diversos tipos de casamento. Não somente este casamento tradicional de um homem com uma mulher, mas temos também a união daqueles que não se casam formalmente, né? Apenas se juntam, apesar de que a formalização é sempre um recurso bem mais eficiente e adequado para uma boa união, né? Mas existem aqueles que se unem sem se casar formalmente. Existem aqueles que são pais solteiros. Né? Eu mesmo tenho uma sobrinha que teve uma experiência assim, não muito boa no primeiro casamento, e depois ela queria ser mãe, né? E conseguiu, numa união que não foi estável, né? Engravidar e ter um filho, que é uma criatura maravilhosa. Não se casou com o pai do seu filho, mas não são inimigos. Se conhecem, se convivem, né? E têm um relacionamento assim, normal pelas pessoas, mas não são casados, marido e mulher, nem vivem juntos. Né? Essa é uma opção de família que ela fez, e ela educou o seu filho. Existem aqueles casais de pessoas do mesmo sexo, né? Que hoje, inclusive, podem se casar oficialmente pela legislação. Em vários países do mundo, isso já é normal. E eles podem ter filhos, têm filhos, e são, às vezes, exemplares pais. Tanto casais ou pares formados por dois homens como por duas mulheres. Então, as coisas mudaram na sociedade com o desenvolvimento dos costumes, com a mudança dos costumes. E a gente pode encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo um texto de Allan Kardec interessante e que nos faz refletir sobre isso. No capítulo 22, Kardec diz o seguinte: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países.
as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais, idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Então, as leis humanas vão se modificando de acordo com os costumes e com os hábitos. E assim, hoje nós temos esses casamentos de pessoas do mesmo sexo absolutamente normais e comuns, né? E que nós estamos aceitando, a sociedade está aceitando, né? E isto não representa nenhum constrangimento e nenhum impedimento da vida em família. E continua Kardec. Mas na união dos seres, na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Então, desde que as criaturas se amem, esta é a condição fundamental para que uma família faça realmente valer os valores que ela deve ter e constituir-se em um lar feliz. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Quem cultiva, é uma conclusão nossa, né? Não nossa, é uma conclusão da nossa doutrina, uma recomendação da nossa doutrina. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo, porque através do Evangelho em casa nós criamos condições cada vez mais oportunas e adequadas para que esta lei do amor se fortaleça e nós passemos a viver com mais amor, com mais amorosidade, com mais respeito, com mais entendimento, com mais tolerância, né? Mas vamos continuar aqui fazendo algumas reflexões e trazendo o que nos traz Emmanuel no livro Consolador. É feita a seguinte pergunta a Emmanuel: o instituto familiar é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Ou seja, quando nós nos casamos, a pergunta é se isto que está acontecendo está sendo programado, teria sido programado no plano espiritual antes da gente reencarnar. E Emmanuel nos diz o seguinte: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, a origem do colégio familiar vem do plano espiritual. É um planejamento anterior para que nós possamos cumprir os nossos compromissos. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente
os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Ou seja, em nosso lar, em nossa família, nós vamos também, e por misericórdia de Deus, recebermos aqueles que são os nossos desafetos, aqueles com os quais assumimos compromissos graves e que promoveram ou provocaram, às vezes, rancores e ódios seculares, e que praticamente só conseguem ser anulados quando nós nos reencontramos num cadinho familiar, através da vivência de pais com filhos, de irmãos com irmãos, de esposo com esposa. Podemos encontrar seres que nos são afins e amorosos, mas também devemos muitas vezes nos encontrarmos com desafetos para removermos o sentimento de ódio que nos incomodou tanto. Por isso, na condição em que nós nos encontramos em nosso mundo atualmente, a maioria dos casamentos são, de alguma forma, provacionais. E Emmanuel continua: é nas dificuldades provindas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras. Purificadas as afeições acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Vejam que coisa maravilhosa é a sabedoria e o amor de Deus para com suas criaturas, nos permitindo esta reconciliação através daquela simplicidade de um lar, de um filho, de um esposo, de um companheiro, de uma companheira, de um irmão, daquela convivência que, através do esquecimento do passado, nos permite transformar um sentimento de ódio em sentimento de amor. Por isso, Allan Kardec perguntou, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, porque o egoísmo é o grande mal da humanidade. Todas as grandes calamidades e guerras do mundo provocadas pelo desacerto dos homens, se forem analisadas na sua origem, são provocadas e promovidas pelo egoísmo, pelo orgulho. E este grande problema nós temos que combater, e com muita seriedade, com muita intensidade, porque todos nós trazemos um pouquinho ou muito de egoísmo dentro de nós. Para finalizarmos, meus queridos irmãos, nós trazemos uma sugestão final, uma recomendação mesmo. Busquem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Instruções dos Espíritos, uma mensagem maravilhosa que nos foi trazida pelo Espírito de Santo Agostinho, que se intitula A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Leiam, releiam, estudem, analisem a riqueza dos ensinamentos que Santo Agostinho nos traz com esta mensagem tão bela. Que Jesus, o nosso Mestre amado, nos envolva na tua paz e que Deus,
nosso Pai de amor e de bondade, nos fortaleça nesses momentos de experiência difícil que passamos, mas que certamente estão programados para o nosso crescimento e o nosso progresso. Muita paz para todos e muito obrigado, meus queridos companheiros.